Fala Matheus, fala Iana, tudo bem com vocês? Aqui, eu tive uma conversa com o Matheus ontem e com a Iana já tive há mais tempo. E eu acho que a melhor forma de eu poder conversar com vocês sobre a prova do Enem, sobre as questões do Enem, é exatamente em cima das questões da prova. Eu vou tentar aqui mostrar pontos importantes que vocês têm que estudar a partir das questões. Isso vale para vocês dois e para todos aqueles que queiram usar esse material como uma preparação rápida para a prova de matemática do próximo Enem. A primeira questão do Enem 2022, caderno amarelo, é a questão 136, que é exatamente essa questão aqui, um texto grande. A gente tem que aprender a ler questões do Enem e pular rapidamente aquilo que for só para contextualizar a questão. Nós temos muito pouco tempo para resolver uma questão, então se a gente perder tempo no texto, na parte que não acrescenta dados, isso pode nos complicar. Nessa questão, por exemplo, fala o seguinte: a universidade atua professores que estão enquadrados funcionalmente pela maior titulação, mestre ou doutores. O importante começa a partir daqui, ó. Nela há atualmente 60 mestres e 40 doutores, ou seja, 100 professores. Os salários mensais dos professores mestres e doutores são respectivamente R$ 8.000 e R$ 12.000. Então, se eu quero saber quanto eu gasto com mestres atualmente, é só fazer 60 vezes 8.000. E se eu quero saber quanto eu gasto com doutores atualmente, é só fazer 40 vezes 12.000. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio mensal dos professores dessa instituição não ultrapasse R$ 12.240. Aqui tem uma informação muito interessante. Olha, o que é a média? Tá? A média é a soma total dos dados dividido pela quantidade de dados. Muito importante. Então, essa palavrinha mágica aqui, ó, médio ou média, tá? Tá falando aqui de salário médio mensal ou média, tem um conceito, e esse conceito é: média é a soma de todos os dados dividido pela quantidade de dados. Legal. A média tem uma relação direta com a soma. Isso você tem que ter em mente. A média tem uma relação direta com a soma. Eu vou falar daqui a pouco, tá? Então aqui nós já temos que conhecer o conceito de média. Por que eu falo isto? Porque na próxima prova do Enem não vai vir a mesma questão. Vai vir uma nova contextualização, mas pode aparecer lá a média. Pode ser que apareça média aritmética, provavelmente vai aparecer em algum lugar. Pode ser que apareça média geométrica, pode ser que apareça média ponderada. Então você tem que fazer um estudo com base nesta questão. Você tem que pensar o seguinte: deixa eu estudar um pouquinho, fazer um resumo aqui sobre média, tá? Principalmente média aritmética, média ponderada e média geométrica. Também deve estudar que a média é uma medida de tendência central. Junto com média vai acabar aparecendo um pouquinho de variabilidade, variância, desvio padrão, tá? E vai também aparecer a moda e a mediana, mas isso a gente fala no outro momento. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o percentual de reajuste para os doutores. Olha, aqui é um cálculo de porcentagem. Um cálculo de porcentagem. Então, o que você tem que fazer? Fazer uma revisão sobre os conceitos básicos de porcentagem. Variação percentual, aumento percentual, cálculo de porcentagem. Não é entrar naqueles problemas complicadíssimos, que o Enem não cobra esses problemas complicadíssimos. O Enem, geralmente, ele quer verificar a habilidade do aluno, tá? Então, aqui tem uma parte interessante, né? 25% de um valor, 25% é 25 sobre 100. A gente consegue
vê claramente que 25% é um quarto. Então, esses valores aqui, ó, utilizados, são valores para facilitar contas. Tudo bem? Então, a universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e precisa ainda definir o salarial, definir o aumento percentual ou percentual de reajuste para os doutores. Mantido o número atual de professores com as suas atuais titulação, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de, no máximo... Legal. Eu vou falar rapidamente aqui, ó, do conceito de média. Média é a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. Então, você colocou essa definição no seu resumo. Você não pode simplesmente colocar essa definição no seu resumo e sair, não. Você dá uma olhada. Olha que existe uma relação direta aqui, ó, entre média e soma, tá? Então, média é a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. Se eu pegar a quantidade de dados e passar multiplicando a média, eu tenho a soma. Então, a soma dos dados pode ser calculada como a quantidade de dados vezes a média, ou a média vezes a quantidade de dados. Tá vendo? Isso é muito importante. Ou a quantidade também, posso passar a quantidade, a média para cá dividindo, olha, a quantidade de dados pode ser encontrada como a soma dos dados dividido pela média, tá vendo? Se eu passar a média que está multiplicando para o lado de cá dividindo, eu tenho que a soma dos dados dividido pela média me fornece a quantidade de dados. Pode ser que numa questão futura eu tenha necessidade de manipular a fórmula dessa maneira. Então, eu tenho que saber que existe uma relação aqui, ó, direta entre a soma e a média. Por que eu estou falando isto? Exatamente por causa deste ponto que aparece aqui, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. Aqui fala, ó, de tal forma que o salário médio mensal dos professores desta instituição não ultrapasse 12.240. Olha que interessante. Se eu tenho 100 professores e em média cada um recebe 12.240, tá? O total que eu vou pagar é 100 vezes 12.240. Tá vendo? Quanto eu vou gastar para pagar esses professores? É o número de professores, que são 100, 60 mestres e 40 doutores, vezes a média, 12.240. Então, o total que eu vou gastar aqui, ó, tá? O total que eu vou gastar aqui é 12.240 vezes 100. Esse é o total que eu vou gastar. Beleza. Também falou sobre porcentagem e eu faço aqui rapidamente uma colocação sobre porcentagem, só para a gente relembrar. Calcule 15% de 300. O que é 15%? É só a gente usar português, 15%, 15 por 100, 15 dividido por 100. Então, 15% é 15 dividido por 100. Então, qualquer número por cento é aquele número dividido por 100. De, em matemática, é vezes, tá? 15% de 300, 15 por 100 vezes 300. Agora eu vou cortar esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, ó. Vai sobrar um no denominador que não altera em nada. Então, ficou 3 vezes 15, 45, tá? E aqui eu tenho um outro exemplo, que é um produto que custava R$300, sofreu um aumento de 15% do seu valor. Qual o novo preço desse produto? Olha, o novo preço desse produto é R$300 mais 15% de 300. 15% de 300 é 45, 345. Poderia calcular também de forma direta, tá? E aí o aluno escolhe. Então o novo preço vai ser igual. Os 100% de hoje são os R$300, tá? Como vai ter um aumento de 15%, o novo preço será 115% do preço de hoje. Então, o novo preço é 115% do preço hoje. Então, isso é igual 115 sobre 100, tá? Vou copiar isso aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V.
olha lá, 115% de 300. Tá vendo? Isso eu chego diretamente em 345, que é equivalente ao somar esses 300 aqui com esse 45, ok? Então eu posso fazer das duas formas, vai depender do problema que eu estou trabalhando. Então o que vocês têm que fazer? Pegar, por exemplo, uma parte básica de cálculo de porcentagem, variação percentual, coisa desse tipo. O que é a variação percentual? A variação percentual é a diferença entre o valor final e o valor inicial, ou seja, o que varia dividido pelo valor inicial. Quando a gente faz a divisão dessa parte aqui, ó, o resultado aparece no que a gente chama de taxa unitária. Quando eu multiplico por 100, né, e coloco o símbolo de porcento, eu estou escrevendo em porcentagem. Então, por exemplo, um produto que custa... Deixa eu ver se eu melhoro isso aqui. Aqui. Um produto que custa R$200 que custava, né? Um produto que custava R$200 passou a custar 240. Qual foi a variação percentual? Olha, a variação absoluta foi de 200 para 240, foi 40. Essa foi a variação. Valor final menos valor inicial. Então 40, tá vendo? Dividido pelo valor inicial. Qual é o valor inicial? 200. Então a variação percentual é 40, que é a variação absoluta, dividido pelo valor inicial. Eu acho que eu falei variação inicial. É a pressa, né? A variação final menos variação inicial. Isso me dá a variação absoluta, dividido pelo valor inicial. Então, de 200 para 240, a variação foi de 40. Dividido pelo valor inicial, que foi 200. Para passar para a porcentagem, eu multiplico aqui por 100%. Corto esse zero aqui, melhor, corto esses dois zeros aqui com esses dois zeros aqui, ó. Restou 40 dividido por 2, 20. Coloco o símbolo 20%. Tá vendo? Legal. Agora, uma coisa importante que a gente tem que saber é calcular essas porcentagens quando fala assim 1%, 2%, de valores simples rapidamente. Por exemplo, aqui eu falo... eu quero calcular aqui, ó, 20% de 200, por exemplo, tá? 20% de 200. Eu tenho que entender o seguinte: 100% são 100 partes, 10% é a 10ª parte, 20% é 2 vezes a 10ª parte, 30% é 3 vezes a 10ª parte, 5% é a metade da 10ª parte. Esses pequenos detalhes nos ajudam bastante. Então, por exemplo, eu quero calcular 20% de 200, por exemplo. Então eu calculo 10% de 200, é a 10ª parte de 200, dá 20. Mas como eu quero 20%, são duas partes, dá 40, tá vendo? Aqui onde que eu calculei 15% de 300, eu poderia pensar o seguinte: 10% de 300 é a 10ª parte, tá? 10% de 300 é a 10ª parte. E 5% é a metade da 10ª parte. Então, 10ª parte de 300 é 30. A metade é 15. 30 mais 15, 45. Então, saber calcular essas porcentagens assim mais simples de maneira rápida, isso nos ajuda a colocar cada questão em 3 minutos. Então, isso é muito importante. Tá? Mais importante do que eu resolver simplesmente a prova aqui, é eu dar dicas que você possa usar em outras situações. Agora, como é que eu melhoro essa capacidade, essa habilidade? Melhoro fazendo, praticando. Como é que eu melhoro o meu corpo na academia? Malhando, não tem outro jeito. Não adianta eu assistir outra pessoa malhar. Então tem que malhar bastante e malhar de forma correta. Então eu preciso calcular 2% de 600. Opa, 2% de 600, 1% é a 100ª parte de 600. Então dá 6. 2% são duas dessas partes, então dá 12. Tá vendo? Então 2% de 600, 12. Sem eu precisar de perder tempo com conta. Legal. Algumas outras, 10% é a 10ª parte e 25%. 25%, 25 sobre 100. Simplifica 25 em cima e embaixo, dá 1/4. Então toda vez que eu falar 25% de alguém, eu estou falando de 1/4 daquele valor. Beleza? 50% é a metade e 75% é 3/4.
isso eu não posso perder tempo fazendo conta com isso. Beleza? Então, 25%, um quarto, 50%, a metade, 75%, 3/4. Legal? Então, coisas que nos ajudam bastante. Legal, vamos voltar à questão. Eu acho que agora a gente já pode resolver a questão. Então, vamos lá. O que está dizendo para nós é o seguinte. Em média, tá, eu posso gastar 12.240 com cada professor em média. Então, qual é o total que eu posso gastar após o aumento? Vamos ver aqui, ó. A questão está aqui, ó. Tá, não tem uma ordem para a gente pensar, né? Cada hora que a gente vai resolver a questão, a gente coloca numa ordem. Então, quanto eu tenho para gastar? Meu gasto total após o aumento tem que ser no máximo 12.240 vezes 100. Ou seja, em média, cada professor recebe 12.240 vezes 100 professores. Então eu tenho 1.224.000 que eu para pagar a folha salarial mensalmente, né? 1.224.000 dividido por 100 dá uma média de 12.240. Então é isso que eu tenho para pagar. Perfeito? Eu já determinei o aumento dos mestres. Então, voltando aqui no texto, olha, eu já sei o aumento dos mestres. Um mestre hoje ganha 8.000 reais. O mestre hoje ganha 8.000 reais. Ele vai passar a ganhar quanto? Olha, o aumento percentual dos mestres é de 25%. 25% é um quarto. Então, está dizendo que o salário dos mestres vai subir em um quarto do que é hoje. Um quarto de 8.000, olha como é que a conta é simples. Um quarto de 8.000 é 8.000 dividido por 4, dá 2.000. Com 8.000 que ele já ganha, 10.000. Então o salário do mestre vai passar a ser 10.000. Como são 60 mestres, eu vou ter que pagar 60 vezes 10.000, 600.000. Vou gastar 600.000 só com salários de mestres. É o que eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Gasto com os mestres 10.000, tá? Vezes 60 mestres, 600.000. Só com salários de mestres. Legal. Se eu tenho 1.224.000 para gastar e vou gastar 600.000 só com mestres, quanto vai restar para eu poder gastar com os doutores? Tá? Quanto vai restar para eu poder gastar com os doutores? Ou melhor, quanto vai restar para a instituição gastar com os doutores? Olha, dos 1.224.000 menos os 600.000 que ela vai gastar com os mestres, sobram 624.000 para gastar com doutores. Então, gente, ela vai passar a gastar 624.000 com doutores. É o máximo que ela pode gastar. A pergunta é, quanto ela gasta com doutores hoje? Tá vendo? Quanto ela gasta com doutores hoje? Hoje ela tem 40 doutores ganhando 12.000 reais cada um. Então hoje ela gasta com os doutores 480.000. Beleza? Hoje ela gasta 480.000 com os doutores. Perfeito. Qual será o aumento? Para passar de 480.000 para 624.000, tá? Como tem 3 zeros aqui, né? Aqui, ó. Cadê? 480.000, tá aqui, ó. Aqui, ó. 480.000, né? E aqui 624.000, eu posso desconsiderar esses 3 zeros aqui, ó, para já começar a facilitar a minha conta. Então, eu vou trabalhar com 480 e 624, tá? Isso não vai mudar o resultado em nada. Então, os gastos com os doutores subiu de 480.000 para 624.000, que foi um aumento de 144.000, que foi a variação, o valor final menos o valor inicial. Então, a variação aqui é 144.000. Olha, isso corresponde a quantos por cento do valor inicial aqui, que era 480.000? Então eu faço 144 dividido por 480 vezes 100. Aqui, né, é uma coisa boa a gente saber alguns pontos. 144 eu sei que é 12 vezes 12. Ah, mas precisava de saber? Não, mas ajuda.
Beleza? Então, 144 eu poderia simplificar por 2, depois por 2 de novo. Mas como eu sei que 144 é 12 vezes 12 e sei que 48 também divide 12, o que eu fiz? Dividi aqui por 12, 144 dividido por 12, encontrei 12. 480 dividido por 12, que é 48 dividido por 2 dá 4, com esse zero aqui, 40. Então, eu encontrei 12 sobre 40 vezes 100. Cortei um zero daqui com um zero daqui, ó. Tá vendo? Cortei um zero daqui com um zero daqui. Ficou 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 10, 30%. Então, o aumento máximo que a instituição pode dar para os doutores é de 30%. Legal. Agora, gente, se eu fizer essa questão 5 vezes eu faço de maneira diferente. Eu poderia trabalhar com as médias e achar o aumento percentual em cima da média, né? Então, tem várias maneiras de eu encontrar esse 30%. Por isso que é importante você tirar alguns dias e refazer todas as questões de uma prova anterior do Enem. Pega uma prova lá, sei lá, de 2015, 2016, de preferência um Enem que você não fez, senta e passa ali 4 horas, ou seja, o tempo da prova trabalhando em cima daquelas questões, como se fosse o dia da prova do Enem. Legal? Então, a primeira questão envolveu o quê? Envolveu praticamente soma, subtração, né, multiplicação e divisão. O conceito de média é um conceito que envolve soma e divisão, e de certa forma multiplicação também. E o conceito de porcentagem aqui, simplesmente divisão e multiplicação. Então, é muito importante fazer anotações dos pontos em cima da questão. Por quê? Porque quando o elaborador da questão, ele lê as questões dos anos anteriores e ele pensa em cima delas, como eu posso usar essa habilidade, mas trabalhando ali com a contextualização diferente. Tudo bem? Perfeito. Vamos para a questão 137. A questão 137 diz o seguinte: um borrifador de atuação automática libera, a cada acionamento, uma mesma quantidade de inseticida. O recipiente desse produto, quando cheio, contém 360 ml de inseticida, que duram 60 dias. Olha, aqui já tem uma dica muito boa. No passado, eu falava, o aluno tem que ler toda a questão, não sei o quê. Ele tem que ter habilidade para já coletar informações de maneira mais rápida possível. Quando a gente está fazendo uma questão com tempo, você tem que ler 1, 2, 3 vezes o enunciado. Nesse tipo de questão do Enem, enunciado mais simples, você tem que tentar ler uma vez, né, ou já adquirir informações o mais rápido possível, para deixar a leitura mais demorada para questões mais complicadas. Legal. Então aqui já tem informação muito interessante. Olha, eu tenho 360 ml de inseticida para gastar em 60 dias. Então, 360 dividido por 60 dá 6. Então aqui está me dizendo o seguinte, com simplesmente uma divisão. Eu tenho 6 ml de inseticida para gastar por dia. Tá vendo? Como eu dividi ml por dias, então eu tenho 360 dividido por 66, eu tenho 6 ml de inseticida para gastar por dia. Então, o meu problema já reduziu ao seguinte: só posso gastar 6 ml de inseticida por dia. Beleza? Então, isso já identificou de maneira rápida. Ligado. Tá. Aí continua, né? Porque eu quis pular um pedaço aqui. Se o borrifador permanecer ligado ininterruptamente e for acionado a cada 48 minutos, tá? A quantidade de inseticidas que é liberada a cada acionamento do borrifador em mililitros tá. Porque eu já estou muito acostumado a não olhar para o texto e ir direto onde que eu quero. O fato importante está aqui, ó. Eu tenho 6 ml de inseticida para gastar num dia. Aí eu preciso perguntar o seguinte: que se eu quero saber a quantidade borrifada ou a quantidade liberada a cada acionamento,
eu preciso saber o seguinte: quantas vezes, tá, esse borrifador será acionado? Tá? Isso é que é importante. Imagine assim: se fosse acionado de hora em hora, um dia tem 24 horas, seria acionado 24 vezes. Ok. Se fosse acionado de 2 em 2 horas, como um dia tem 24 horas, então, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, seria 24 dividido por 2, 12. Então, esse borrifador seria acionado 12 vezes. Imagina que o borrifador fosse acionado de 12 em 12 horas. Como o dia tem 24 horas, você aciona 24 dividido por 12 duas vezes só. Então você identifica que o que eu tenho que fazer aqui é uma divisão, tá? O dia tem 24 horas, o borrifador é acionado de tempos em tempos, e eu quero saber quantas vezes o borrifador é acionado. Então eu divido 24 pelo tempo que o borrifador gasta para ser acionado. Perfeito. Mas o avaliador, tá, quis verificar uma outra habilidade nossa, que é uma habilidade do conhecimento entre minutos e horas. Nós temos que o borrifador é acionado de 48 em 48 minutos. Beleza? E um dia tem 24 horas. Eu poderia passar o dia para minutos, mas é bobagem. Olha, como é que eu faço para passar minutos para hora? Basta dividir 48 por 60. Se eu divido 48 por 60, em vez de eu trabalhar com a unidade aqui em minutos, eu passo a trabalhar com a unidade em horas. E aí eu divido 24 pelo tempo de acionamento. Perfeito? Então vamos à questão. Basicamente, a questão fica assim, ó. Lembrando que, se você refizer a questão, você pode fazer de maneira totalmente diferente. Legal? Então, 360 ml serão gastos em 60 dias. Divide 360 por 60, 6 ml por dia. Agora, basta dividir os 6 ml que eu tenho para gastar em um dia pelo número de borrifadas em um dia. Beleza. Agora, ou melhor, pode ser, né? Não tem problema. Agora, eu preciso saber qual é o número de borrifadas no dia, né? A cada 48 minutos acontece uma borrifada. 48 dividido por 60, eu estou passando aqui para a hora, ó. E aí eu fiz uma simplificação, dividi aqui por 48 por 12 e o 60 por 12. Encontrei 48 por 12, 4, 60 por 12, 5. Então, o que está dizendo é, a cada quarto quinto de horas, né, o borrifador é acionado. Mas você poderia dividir aqui 4 por 5 e encontrar 0,8? Poderia, mas é bobagem, é aí que entra a habilidade, tá? A sua habilidade. Você vai perder tempo dividindo 4 por 5, para depois ter que usar isso para fazer uma outra conta. Então, olha a esperteza aqui, ó. A cada 4 quintos de horas, tá? É dado uma borrifada. Legal. Um dia tem 24 horas. Então serão quantas borrifadas? O tempo, né, para completar um dia, que são 24 horas, dividido pelo tempo de do intervalo de tempo para borrifar. Então você pega 24 e divide por 4 quintos de horas, você vai encontrar. Agora olha que interessante. Antes de você pensar no 4 quintos, você já tem que ter na sua mente que isso é uma divisão. Lembra? Pensa assim, se fosse de hora em hora, seria 24 dividido por 1, que daria 24. Se fosse de 2 em 2 horas, seria 24 dividido por 2, que daria 12. Se fosse de 6 em 6 horas, seria 24 dividido por 6, que daria 4. Mas é de 4 quintos de horas, então você divide 24 dividido por 4 quintos. Tá vendo? Aqui você vai conseguir encontrar
quantas vezes o borrifador será disparado. Agora vamos usar aqui conceitos básicos de matemática básica. Eu estou dividindo 24 por 4/5, então eu posso fazer o seguinte: repetir o 24 e multiplicar pelo inverso de 4/5, que é 5/4. Agora aqui eu divido, olha, 24 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então, eu descobri que são 30 borrifadas por dia, tá? 30 borrifadas por dia. Se você tem alguma dúvida nessa parte, é aí que você tem que trabalhar, tá? Colocar, por exemplo, se em vez de 48 fosse 36, fosse 24, tá? De 36 em 36 minutos, 24 em 24 minutos, e aí você vai trabalhando esse conceito. É assim que você se prepara, porque o avaliador, ele olha as habilidades, o contexto ele muda, mas as habilidades que ele cobra são sempre as mesmas. Então, eu vou acionar o borrifador 30 vezes ao dia, ou seja, eu vou borrifar 30 vezes. Como eu tenho 6 ml para borrifar, e eu estou supondo que cada borrifada manda a mesma quantidade, basta dividir 6 por 30. Tá? Os 6 ml que eu tenho que dividir para conseguir borrifar 30 vezes. Então, 6 dividido por 30, 0,20. Legal? Então, o que envolveu nessa questão? O que foi que está por trás dessa questão? Basicamente, divisão e multiplicação, além de saber a relação entre horas e minutos. Então, na próxima avaliação, quem fez a outra questão provavelmente é um outro professor, e ele leu essa questão, ele pode pensar o seguinte: poxa, eu quero saber se o aluno sabe a relação entre decímetro e centímetro, entre metro e quilômetros, entre centímetros, entre segundos e minutos, segundos e horas, beleza? Então, você monta um estudo em cima desse tipo de coisa. Poderia ter usado regra de 3 aqui? Poderia, mas eu acho que é gastar um canhão para matar uma formiga. Tudo que pode ser feito de maneira mais simples, usando soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente faz. Legal? Perfeito. Vamos ver aqui a próxima questão, o que cobrou na próxima questão. Define-se o dia e o ano de um planeta de um sistema solar como sendo, respectivamente, o tempo que o planeta leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo de rotação e o tempo para dar uma volta completa em torno do Sol. Tá, beleza. Então essa é a mesma definição que a gente faz para a Terra. Suponha que exista um planeta Z em algum sistema solar onde um dia corresponde a 73 dias terrestres. Então aqui já tem uma informação. Olha, você precisa de 73 dias na Terra para contar um dia nesse planeta. Então, para contar 2 dias nesse planeta, você precisaria do dobro, 146 dias. Para contar 3 dias nesse planeta, você precisaria de 3 vezes 73 dias aqui. Para contar 4 dias nesse planeta, você precisaria de 4 vezes 73 dias aqui. Então, isso você já tem que ter dominado nos seus estudos. Você chegou na prova, você já tem que ter dominado bastante isso na hora que você estava estudando. Então, você falou, opa, disso eu tenho domínio, tá? Isso eu domino bem, beleza. E fala também o seguinte: e que 2 de seus anos corresponde a um ano na Terra. Olha que coisa interessante. Eu preciso de 2 anos nesse planeta para chegar a 1 ano na Terra. E pediu para a gente considerar o ano com 365 dias. Aqui eu vou usar uma esperteza. O que todo mundo faz é pegar, se 2 anos nesse planeta é 1 ano terrestre, então 1 ano nesse planeta é meio ano terrestre. Eu não vou fazer isso, tá? Eu vou deixar inicialmente os 2 anos aqui e vocês vão entender por quê. No planeta Z, seu ano corresponderia a quantos dias de seus dias? Então, quantos dias é necessário nesse planeta, né, quantos dias desse planeta para completar 1 ano? Perfeito, olha aqui.
73 dias no nosso planeta. Vamos fazer assim, para simplificar, tá? 73 dias nosso para um dia nesse planeta. Beleza, 73 dias nosso para um dia nesse planeta. 2 anos nesse planeta para um ano nosso. Então, 2 anos nesse planeta para um ano nosso são 365 dias. Então, 2 anos nesse planeta para 365 dias do nosso. Agora, e no deles? Tá? Olha, lembra que para cada 73 dias nosso, para completar um dia lá. Então, 365 dias nosso corresponde a quantos dias lá? Pego 365, divido por 73. Olha, 365 dividido por 73 dá 5 dias deles. Então, 5 dias deles equivale a 365 dias nossos. Por quê? Um dia deles é 73 dias nossos, 2 dias deles 146 dias, 3 dias aí vai somando mais 73. Quando eu chegar a 5 dias deles, 5 vezes 73, 365 dias. Então, que legal, olha que legal. 2 anos nesse planeta, tá? 2 anos nesse planeta equivale a 5 dias deles, tá vendo? Fui fazendo a transformação aqui, ó. 2 anos nesse planeta, um ano para um ano nosso. 2 anos nesse planeta para 365 dias nosso, tá? E 365 dias nossos são 5 dias deles. 5 dias deles, tá? Tô fazendo rapidinho aqui. 5 dias no planeta deles. Legal. Então, o que nós chegamos à conclusão? É o seguinte: se 5 dias nesse planeta são 2 anos, porque 2 anos equivale a 5 dias, um ano nesse planeta equivale a metade, 2 anos e meio, tá vendo? 5 dias nesse planeta são 2 anos. Então divide por 2. Um ano equivale a metade, 2 dias e meio. Então olha que coisa interessante. É um planeta que a cada 2 dias e meio deles equivale a um ano. Beleza? O que é que usou nessa questão? Simplesmente divisão. Acho que só divisão. Acho que nem multiplicação teve necessidade. Mas a gente tem que ter o conceito, saber o conceito, né? De como se encaixa a multiplicação e como se encaixa a divisão aqui. Beleza? Então é importante treinar esse tipo de raciocínio, né? Se um chocolate custa R$5, 2 chocolates custam 10, 3 chocolates custam 15, 4 chocolates custam 20. Olha, se 4 chocolates custam 20, quanto custa um chocolate? 20 dividido por 4, 5. Tá vendo a relação que você tem que ter sempre? Perfeito. Então, espero que você valorize essa parte aí de multiplicação, divisão, soma, subtração, coisas desse tipo. Olha, um ponto importante: você não pode errar a questão fácil no Enem. O Enem, ele não é corrigido pelo método tradicional, tá? Não é corrigido pelo método tradicional. Ele é corrigido usando a teoria da resposta ao item. E eu não vou explicar aqui o que é a teoria da resposta ao item, mas eu posso dizer o seguinte: se você errar questões fáceis, você vai perder muitos pontos. Então não erre questão fácil, tá? A questão 139, eu vou voltar aqui, ó, é uma questão que eu vou comentar diretamente aqui, ó. Tá? E aí a gente lê rápido para não perder muito tempo. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás do outro passa à frente. Com ambos se deslocando no mesmo sentido, considere uma competição... Alguém me chamou ali, deixa eu só dar uma paradinha aqui e volto.
Tive que dar uma paradinha rápida aqui. Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida para cada veículo. Tá, beleza. O gráfico mostra a variação da distância percorrida para cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Tá, então, aqui é o seguinte, a pergunta poderia ser várias, ele fez uma, a mais simples possível, tá? Mas, por exemplo, todo mundo saiu desse ponto aqui, ó, no tempo zero, e foram caminhando aqui, ó, tá? A distância aqui, ó, tá em função do tempo. E aí, por exemplo, esse aqui, ó, ultrapassou esse camarada nesse ponto. Esse cara aqui ultrapassou esse camarada nesse ponto, tá vendo? Esse aqui, ó, ultrapassou esse aqui nesse ponto. Ó, desculpa. Esse aqui, ó, ultrapassou esse aqui nesse ponto. Esse aqui, ó, ultrapassou esse aqui nesse ponto, que ele tá por cima, ó. Tá na frente, ó. Quem tá mais acima aqui tá na frente. Legal. Agora aqui é o seguinte. A pergunta é: qual o número de ultrapassagem após o início da competição? Tá, efetuadas por quem? Pelo veículo que chegou em primeiro lugar. Legal, é porque, desculpa, eu desconcentrei aqui, eu estou atendendo outra pessoa ali. Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Legal. Olha, o veículo que chegou em último lugar foi aquele veículo que gastou mais tempo. Então, se eu olho aqui, ó, e venho aqui, esse veículo aqui, ó, ele gastou mais tempo, tá? Para concluir a prova. Então ele chegou em último lugar, tá? E a pergunta é: qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Então o veículo que chegou em último lugar fez quantas ultrapassagens? Aqui a gente tem que voltar no texto e ver o que ele define como ultrapassagem. Tá vendo? Aqui o texto mostra claramente o que é ultrapassagem. Aqui, ó. Em uma competição, tá vendo? Em uma competição de velocidade, disse que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, tá? Então, quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, beleza? Então, esse é o conceito que ele dá para ultrapassagem, quando o veículo que está atrás passa à frente, beleza? Observe o seguinte: o veículo que chegou em último lugar foi esse aqui. A pergunta é: esse veículo, ele ultrapassou alguém ou só foi ultrapassado? Olha a pergunta. Se a gente olhar o gráfico, tá? Esse veículo saiu daqui. Quando chegou aqui, ele foi ultrapassado por esse veículo aqui, ó. Ele não ultrapassou ninguém, ele estava na frente aqui, olha. Ele estava em cima, ele estava na frente, ó. Ele tinha percorrido uma distância maior e foi ultrapassado. Continuou aqui, ó. Quando chegou nesse ponto, ele foi ultrapassado. Ou seja, ele não ultrapassou ninguém, ele só foi ultrapassado. E o conceito de ultrapassar é quando quem está atrás ultrapassa. E nesse caso aqui, ó, nesse intervalo aqui ele estava na frente, foi ultrapassado. E aqui novamente ele foi ultrapassado, continuou lentamente aqui, foi o último a chegar, ó, gastou mais tempo. Então ele não ultrapassou ninguém. Então a resposta, letra A, número 0. Interessante que o veículo que chegou em primeiro lugar também não ultrapassou ninguém, né? Ele não ultrapassou ninguém, porque ele já saiu na frente, olha, e foi embora, não precisou de ultrapassar ninguém.
O veículo que chegou em segundo lugar, olha, que é esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Fez o segundo menor tempo aqui, ó. Esse veículo fez duas ultrapassagens. O veículo que chegou em terceiro lugar, que foi esse aqui, ó. O terceiro lugar foi esse aqui, né? O terceiro lugar foi esse aqui. Também não fez nenhuma ultrapassagem, né? Ele foi ultrapassado aqui, ó. Ele veio na frente e aqui ele foi ultrapassado. Já esse veículo aqui que chegou em quarto lugar, ele foi ultrapassado uma vez, né? Uma vez, aqui, ó. Beleza? E o veículo que chegou em último lugar, quantas vezes ele foi ultrapassado? Foi ultrapassado aqui duas vezes. Mas a pergunta é quantas vezes ele ultrapassou? 0 vezes. Perfeito. Então aqui é uma leitura gráfica, tá? Você tem o tempo aqui, ó. Quem chegou primeiro é quem percorreu a distância, que é a mesma distância para todo mundo aqui, ó. 100 metros no menor tempo possível. Beleza? Poderia perguntar qual é o veículo com maior velocidade média nesse trajeto? É quem chegou em primeiro, que seria esse veículo aqui, ó. Legal. Vamos para mais uma questão, a questão 140, que é uma questão bem interessante, que é aquilo que eu falei. Se você já fez a boa revisão, né, um bom estudo sobre porcentagem, você vai matar essa questão aqui rindo. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é R$1.000, tá? Para pagamento somente em dinheiro. Então, pagando em dinheiro, paga milim. Bacana? Seu preço normal fora da promoção é 10% maior. Lembra do que eu falei lá atrás? Que esses 10% a gente tem que saber de olho fechado? 10% de 1.000 é 100, 10% é a 10ª parte, 10% de 1.000 é 100. Então, ou seja, fora da promoção, paga 1.100. Tranquilo, bacaninha, 1.100. Pá, 1.100. Para o pagamento feito com cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal. 2% sobre os 1.100, beleza? E não é difícil calcular 2% sobre 1.100. Pensa assim, 1.100 é 1.000 mais 100. 2% de 1.000. Lembra que eu falei que 1% é a centésima parte? Então, 1% de 1.000, tá? É R$10. 1% de 1.000 é R$10. 2% é 20, né? 2% são 20. Legal. E do 100, 2% de 100 é 2. Então, 2% de 1.100 são R$22. Daqui a pouco eu calculo, mas eu estou fazendo mentalmente aqui. Tenho a conta feita, tá? Então, olha, 1.100, calculo 2% de 1.100, encontro R$22. 1.100 menos um desconto de R$22 dá 1.078, beleza? Então, pagando pelo cartão da loja, eu vou pagar 1.078. Ah, não estou conseguindo acompanhar a conta, não tem problema não, que eu vou apresentar daqui a pouco. Um cliente decidiu comprar essa geladeira optando pelo pagamento com cartão de crédito da loja. Ele calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Olha o que ele fez. Ele pensou que era o seguinte, que era pegar os 1.000 e como está tendo um desconto de 2%, ele descontou aqui, ó, 10% menos 2, 8%, e está acrescentando 8%. E isso está errado, tá? Então, o que ele fez? Ele calculou 8% de 1.000. 1% de 1.000, nós já vimos que é 10. 8% de 1.000, 80. 1.000 mais 80, 1.080. Ele estava achando que ele ia pagar 1.080, mas na verdade nós vimos aqui que ele vai pagar 1.078. R$2 a menos. Que conta que foi feita aqui, né? Eu fiz tudo mentalmente, dá para fazer mentalmente, ganhar tempo, mas nem todo mundo consegue. Então aqui é o seguinte, a questão é essa aqui, ó, né? O que tem que estar na minha mente. Preço no dinheiro, milão. Preço no cartão, milão mais 10% de milão. 10% de 1.000, 100. Com mais 1.000, 1.100. Bacana. Você já tem que treinar para não precisar de ficar perdendo tempo calculando isso aqui. 10% você calcula de olho fechado. Beleza. Compra no cartão de crédito da loja, desconto de 2%. Mas sobre quem? Sobre o valor completo, sobre o valor cheio, sobre os 1.100. 2% de 1.100. 2% aqui, ó, de 1.100. Se você não consegue calcular rapidamente os 8%, então você faz 2% de 1.100.
2% é 2 sobre 100, vezes 1.100. Corta os dois zeros aqui, ó. Aqui ficou 1, né? 2 por 1, 2. 2 vezes 11, 22. Então o desconto é de R$22. Valor a pagar com o cartão da loja, 1.100 menos os 22 de desconto, 1.078. Preço promocional, entendimento do cliente, tá? Agora vem o entendimento do cliente. Preço promocional mais 8% do preço promocional. Preço promocional, milão, mais 8% de milão. 1.000 mais 8% é 8 sobre 100, é vezes 1.000. Corta dois zeros aqui, ó. Ficou 8 sobre 1, 8 vezes 10, 80. Então 1.080, tá? O que gera uma diferença de 2, né? Que é de R$2 a menos. Então, voltando aqui, a resposta é letra A. E qual habilidade o avaliador quis verificar aqui? Se você tem um conhecimento básico de porcentagem, tá? Se você tem bastante atenção na hora de formular a resolução, compreensão de texto, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui na questão 140 e continuo num próximo vídeo o comentário das outras questões. Um forte abraço, espero poder ajudar com esses vídeos. Abraço, Matheus, abraço, Iana, e abraço a todos aqueles que assistirem esse vídeo, que julgarem que possa ser importante.